Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Está começando mais um episódio do Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que propõe um novo olhar sobre os assuntos importantes da realidade brasileira. Eu sou Joel Scala e, junto comigo, Kika Saez e Alain Levy, apresentadores nessa nova fase do programa. O tema de hoje é comunicação que rompe muros. Como as periferias estão mudando o debate público. Vamos entender de como os territórios periféricos, por meio da comunicação, estão ocupando espaços, disputando narrativas e transformando realidades. Para essa conversa, recebemos Tuane Nascimento, diretora executiva do Perifa Connection e cofundadora do Observatório das Baixadas. Seja muito bem-vinda, Tuane. Olá, obrigada, Joel. Um salve para todo mundo que está escutando a gente, seja na rádio, seja nos tocadores de podcast. Eu sou a Erika Saez, a Kika, e a gente está aqui começando mais um Perspectiva. Eu co-apresento esse programa junto com o Alan. Oi, Alan, e hoje a gente vai conversar com a Tuane Nascimento, a Tux. Oi, Tux, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Kika. Oi, Tuane. Oi, audiência do Perspectiva. Estamos aqui para mais um programa super inspirador. Tux, bora lá começar esse papo, então. Eu quero começar essa conversa te perguntando sobre a sua trajetória nesse setor. Como é que a Tuane vem parar no terceiro setor? E em que momento da sua trajetória, da sua história, você se descobre, se entende uma ativista? Vamos lá. Eu acho que essas perguntas de data são sempre mais complicadas, né? Mas eu vou tentar encontrar aquele marco para ficar bonita a narrativa, mas vamos lá. Em 2019, eu acho que um marco importante para entrada no terceiro setor é naquela passagem ali no começo de 2020, saindo de 2019, que justamente vai coincidir com a pandemia. Eu acho que a pandemia foi esse momento na sociedade onde a filantropia, todo o terceiro setor, né, ficou bem à vista dos olhos, né, toda essa perspectiva da cultura, de doação, né, vista a necessidade que a sociedade estava, né. Então, eu acho que foi um momento que eu lembro, assim, de olhar, e foi um momento que eu entrei no Perifa Connection também. Antes eu já tinha feito alguns trabalhos pontuais, né, para algumas organizações, algumas consultorias, palestras, mas eu acredito que entender o que era o terceiro setor, entrar, foi aí nesse início da pandemia, que foi também quando eu virei diretora do Perifa Connection, né? Antes eu fazia parte da rede, acompanhava, então o Perifa foi quem me apresentou, e depois a gente pode falar até um pouco sobre esse início, né, mas eu acho que foi uma leva de organizações de periferia que começaram, né, a tirar a CNPJ, teve uma perspectiva de doação mais alta, foi justamente, né, a partir dessa experiência de saber, de olhar e falar, nossa, eu consigo administrar um recurso desse jeito, né, pelo tamanho da logística que a gente administrou durante as doações da pandemia. Mas a Tuane ativista vem de muito tempo. Acho que tem dois grandes marcos. O primeiro marco é um marco... Eu já trabalhava na igreja, né, eu nasci, né, em lar evangélico, cristão. Minha igreja sempre teve uma perspectiva muito social, e eu sempre fazia parte dos grupos de ação social, como a gente chamava na igreja, que eram esses grupos destinados a fazer o externo, né? A dialogar, a levar alimentação, a pensar nas pautas dos mais necessitados, né? Que é o formato, como a gente chama na igreja, que a gente não chamaria aqui fora. Então, foi muito importante para mim pensar, porque eu trabalhei nessa perspectiva aí da igreja desde em espaços de atendimento às mulheres trabalhadoras de sexo, a um lixão. Trabalhei durante 7 anos em um lixão que tem muito perto da minha casa. Trabalhei com diversas pessoas, né, pessoas em situação de rua, com mulheres, crianças, meninas. Então, foi um pontapé inicial. Mas ainda nessa época, que é a época da adolescência, tem um marco muito importante para mim, que foi na escola. A professora passou o filme, quando a gente estava estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, da Olga Benário. E eu lembro de ter visto o filme e falar, gente, eu quero ser essa mulher, eu quero ser essa revolucionária, eu quero ser comunista, eu quero ir para, sei lá, eu quero ir para a União Soviética. Eu lembro de eu ficar, assim, apaixonada pela perspectiva dela.
E foi muito doido, porque eu tinha 13 anos, eu não sabia nada de nada, eu sabia a história da Segunda Guerra, porque eu estava aprendendo na escola, mas de resto eu não sabia nada. E aí eu fui ler, fui estudar, porque eu falava, eu quero ser algabenário, eu quero ser comunista. As pessoas falavam, você não sabe nem o que é comunismo. E eu falei, tá, então eu vou estudar, vou ler. E aí eu li o Capital e o Manifesto Comunista. Do Capital eu entendi quase nada, obviamente. Do Manifesto Comunista, alguma coisa. Mas isso deu validação para mim, porque as pessoas que eram mais sabidas, assim, na minha igreja tinha bastante intelectuais. Você tá falando que é isso, mas você leu o Capital? Você leu Marx? Eu falava, eu li. E aí as pessoas ficavam, nossa, ela leu com 13 anos. Então isso foi muito engraçado, porque eu sempre lembro do Marco como criança, né, querendo ser alguma coisa, mas já mostrava que eu queria ser uma pessoa, queria movimentar a sociedade. E meu apelido Tuxi vem disso, né? As pessoas me chamavam de Olga Tuxi, por algum motivo na escola. Porque eu fiz vários ativismos, né, na escola, de coisas, tipo, desde troca de uniforme, e ali começa essa trajetória. Eu acho que o segundo marco bem importante foi na faculdade, porque na faculdade é onde eu consigo organizar politicamente toda essa ideia de querer mudar alguma coisa, né? Deixa de ser só tenho vontade de mudar o mundo, que eu acho que é uma coisa que todo mundo em algum momento da vida tem, né? Olha para a realidade e fala, eu quero transformar essa realidade em algo. Na faculdade eu consigo sistematizar isso através do Najup Luiz Amaim, que é um núcleo de assessoria jurídica universitária popular, que dá o nome de Luiz Amaim, que foi uma grande revolucionária, né, da Bahia. E através da extensão universitária, da advocacia popular, onde eu trabalhava com movimentos de luta pela moradia e luta pela terra, né, de acesso à reforma agrária e reforma urbana. Então foi um momento muito especial para mim. Eu conheci todos os movimentos, fui em muitos assentamentos, muitos acampamentos, ocupações, favelas. Foi muito legal para mim esse momento. E eu consegui sistematizar essa visão de mundo em algo que pudesse ser coletivo, que pudesse ser real, que a minha contribuição pudesse ser de verdade, né? Que começasse de um lugar, sair desse lugar, quero mudar o mundo porque estou lendo alguém, e começar de um lugar, estou fazendo a minha parte até chegar em algum momento. Então, acho que é isso. Que legal. Já ficou. Vai lá, Alan. Não, a gente estava falando aqui, né, do conflito geracional de eu com a Tux, né, de como eu abrir também essa minha cabeça para a gente fazer essa troca. Já fica a primeira lição de vida, né? Porque o jovem quer mudar o mundo, mas a Tux é o exemplo de que para mudar o mundo você tem que ter preparo também, você tem que correr atrás para você poder ser efetivo, né? Porque senão a gente fica com muita energia, muita intenção, mas daí a gente acaba patinando. Então já é uma grande pérola já do nosso programa de hoje. Parabéns, viu, Tux? E eu ia trazer que, né, você fala que a sua entrada no terceiro setor vem com a pandemia, e depois eu quero falar um pouquinho mais disso, mas quando eu te escuto, você, na verdade, praticamente já nasceu no terceiro setor, né? Porque essa coisa da sociedade civil organizada, né, da cidadã, né, que enxerga questões que são coletivas e, de alguma forma, tenta fazer alguma coisa para dialogar com essas questões. Você está trazendo que você faz isso desde a escola, desde sempre. Você já começou falando, trabalhei 7 anos no lixão. Eu falei, mas menina, quando você arrumou esse tempo para fazer isso? Antes da faculdade, você trabalhou 7 anos. Enfim, então acho que é isso, né? Tem um lugar aqui que é isso. Talvez a Tux já nasça meio ativista, né? E meio, enfim, é isso, ativista da sociedade civil organizada. E aí, uma outra coisa que eu acho que permeia muito a sua trajetória, né? Acho que eu me lembro, a primeira vez que eu te vi, eu acho que foi no Congresso do GIF, numa plenária que você participou no Congresso do GIF, acho que em 2023. E acho que uma das coisas que chama a atenção é a sua habilidade, capacidade, competência em comunicar, né? E você hoje dirige uma organização que é uma organização que também dialoga muito com o tema da comunicação, né? A sua própria escolha de universidade, né, direito também é uma área, né, das humanas que também dialoga muito, né, os tradicionais filmes de direito, séries, né, de advogados e tal, sempre tem ali a advogada ou advogado que são muito bons, né, na comunicação. Queria que você falasse um pouco disso também, da onde que vem isso, enfim, se tem também algum momento marco, assim, né, de você se descobrir essa menina e depois essa mulher que tem essa super habilidade, né? Sim. Acho que tem muitas perspectivas para olhar sobre essa
habilidade ou experiência em comunicação, que eu sempre fui uma criança que falei muito. Agora vocês imaginem meus pais, assim, eu perguntava tudo, eu falava tudo, eu dava opinião. Era uma delícia, né, ter que responder todas as perguntas do mundo. Então, meus pais aí, minha mãe faleceu muito cedo, meu pai faleceu na pandemia, mas eles pagaram em um preço pela sociedade ao cuidar de mim, durante me ouvir falar e tanto. E tem uma coisa que eu acho legal, que eu lembro, eu não tenho muitas memórias da infância, só aquelas pessoas que esquecem, né? Tem gente que lembra de tudo, adoraria, que eu adoro registrar as memórias. Mas eu lembro de uma vez minha mãe falando, né, que eu queria, e alguma tia confirmou isso para mim, que achava que eu era muito comunicativa, né? E minha mãe ela faleceu muito jovem, faleceu com 25 anos, eu tinha 9, então vocês terem noção, né? Foi uma gravidez cedo e uma morte cedo, mas minha mãe muito jovem, né, ela vivia ali na favela que eu moro até hoje, e ela tinha uma perspectiva de mundo daquela favela. Eu tô explicando isso porque ela dizia, né, Tuane é muito comunicativa, Tuane pode ser até caixa de supermercado, que era na perspectiva dela, né, o espaço de comunicação, né, ou seja, uma pessoa que na mente dela, que ela via na sociedade que ela vivia, falava, são pessoas que são comunicativas. Então, isso é muito interessante de parar para pensar como desde minha mãe, meus pais já viam isso dentro de mim, e também eu podia ir aperfeiçoando isso, né? Tanto da escola, como na própria igreja. Eu lembro quando eu tinha, eu acho que era 9 anos, 8 anos, eu preguei pela primeira vez na igreja, eu tinha 8 anos, umas 300 pessoas, e muito interessante porque a minha igreja é batista, então para você pregar não é chegar lá e falar qualquer coisa, você tem que estudar, você tem que fazer, e eu lembro de ficar ali bem dedicada, de ler um texto, fazer uma exegese direito do texto, né, que é uma coisa que nem hoje pastor velho, burro faz, então uma criança de 8 anos está ali comprometida. Então acho que também teve essas escolas, né, a família, a escola, para poder pensar como que eu ia me comunicar para o mundo. E isso é interessante pensar numa lógica, né, como uma pessoa negra e favelada, que é essa voz ativa, que é essa perspectiva de poder contar a sua história e sua própria narrativa, que vem comigo, mas é uma construção coletiva de uma parte da sociedade, que olha para o mundo e fala, cara, se a gente não falar pela gente, as pessoas vão continuar reproduzindo algo que não é necessariamente essa verdade. Então, eu acho que toda vez que tem uma jovem que é bastante comunicadora, tem esse peso também da gente conseguir aproveitar o que vem com a gente, o que a gente consegue evoluir, para poder dar essa perspectiva, ecoar essa voz. Eu prefiro até o ecoar vozes do que dar vozes. Ecoar essas vozes que existem, mas que não são ouvidas. Né? Então, sempre quando eu estou falando publicamente, eu gosto de trazer exemplos de pessoas simples. Eu acho que tem muitos exemplos de bambambãs, eu adoro todos os panteões do movimento negro e do movimento de periferia, né? As pessoas mais velhas que já escreveram livro, que estão aí em lugares de destaque, mas tem muitas reflexões, muita gente, de pessoas de periferia e de favela que jamais vão escrever livros, mas que têm um olhar único sobre a realidade que só tem nesses territórios. Então, acho que também é um pouco desse nosso poder e nossa perspectiva de poder trazer para o mundo e levar para o mundo essas vozes. Ai, dá um exemplo disso pra gente. Alguma história, algum... Claro. Eu regravei esse podcast porque eu estava apresentando minha monografia finalmente, que uma pessoa para demorar para entregar o negócio fui eu com essa monografia. Minha monografia, eu fiz um relato da intervenção federal no Rio de Janeiro, lá em 2019. No Rio de Janeiro foi bem presente, não sei se todo mundo vai lembrar, mas foi uma intervenção federal, ou seja, instrumento jurídico que fazia todo o militarismo entrar dentro dos territórios periféricos, e obviamente a gente que trabalha com segurança pública e direitos humanos ficou bem atento. E o circuito foi um período que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, junto com outras instituições, ia fazendo várias idas nas favelas. E aí existe um relato oficial do circuito, tanto da intervenção quanto da Defensoria Pública, e eu fiz um relato dos moradores. E aí, mesmo estando dentro da academia, eu levei o relato dos moradores, mesmo sem conseguir, via a BNT, fazer a melhor citação perfeita, mas todos os nomes dos meus capítulos eram relatos de moradores. E a minha principal tese do circuito é que o circuito, a intervenção, ela traria algo de diferente, né, nessa obstrução dos direitos humanos. E a minha principal tese foi reputada pelos moradores, porque toda vez que eu fazia essas perguntas, eles diziam que a intervenção federal ia aprofundar a desigualdade, sim,
mas que esses problemas sempre aconteceram. Eu sempre lembro de uma moça que ela falou para mim, passa governo, muda governo, tudo continua a mesma coisa. E isso pode parecer uma frase qualquer, porque muita gente fala isso, mas isso me lembrou, por exemplo, da teoria de Tula Pires e do professor Edson Cardoso, que de governo de direita à esquerda, nenhum grupo político brasileiro abriu mão do sangue negro indígena. Então isso para mim foi importante, porque ela me fez lembrar que eu, na minha consciência jurídica, que tinha muito estudo, que já tinha existido uma GLO no governo Dilma. Então, a intervenção que era do governo Bolsonaro não era algo específico. Então, essas pessoas, elas têm conhecimento sobre o território delas. E ela falou para mim, tudo bem, é diferente a intervenção, mas o massacre, né, a morte pelas polícias militares já acontecem há muito tempo aqui no nosso território. Então, ela mudou toda a construção teórica jurídica que a gente tinha até o momento, desde a Defensoria Pública, desde o SESEC, que é um grande centro, né, de estudo do Observatório da Segurança Pública, o NAJUP. Então, foi um momento muito interessante e eu entreguei essa monografia baseada na fala de todos os moradores, que teve diversos moradores, e foi muito interessante poder construir isso. E também tem muitos aprendizados nisso na perspectiva climática. Toda a minha perspectiva climática foi feita a partir de ouvir moradores dos territórios de periferia. Legal, a gente vai chegar no clima, já chegaremos no clima. Deixa eu fazer uma pergunta mais assim pessoal, né? Porque você falou de coisas importantes, você está falando de inspirar e você está falando de uma coisa estrutural que existe no Brasil, na nossa sociedade, é lá da história. Eu vi uma vez você falar que a gente tem que olhar muito para o passado, porque vira tudo muito óbvio, né? E como você mantém essa energia? Porque eu acredito que quando você está lá tentando fazer a transformação, tem grande parte desse grupo que já está meio entregue, ou eu não sei como é, né? Eu estou até te perguntando, sabe? Ele falando, não é assim, não vai mudar nunca. E você tem que manter esse otimismo e realmente trazer as pessoas para esse cenário de que é possível essa mudança. Você enfrenta isso dentro do seu papel? Com certeza. A sociedade é muito complexa, né? Uma sociedade de contradições, a gente tem muitos problemas, e para nós é ainda mais complicado, porque nossos problemas eles não estão só nos livros ou na televisão, a gente vive esses problemas. Então, eu sempre falo, né? Eu sou uma líder de periferia que mora na periferia, eu acho extremamente importante. Eu não sou uma pessoa que nasceu na periferia e venceu na vida e saí dela. Não, eu acredito na vida coletiva na periferia e estou lá. Isso não me permite desistir, porque eu volto para casa, eu estou em casa, eu saio quando eu vou comprar pão, eu estou na rua e eu estou vendo a realidade ao meu redor. As duas realidades de pessoas, né, que estão cada vez mais enfrentando situações difíceis e que já estão desgostosas da vida, mas também pessoas que estão enfrentando essas mesmas situações e estão inventando novos instrumentos, novas tecnologias sociais, novas soluções baseadas a partir da sobrevivência, né? Eu sempre falo, quando a gente está falando de clima, que não tem nada mais sustentável do que a sobrevivência. Não tem nada mais renovável do que a sobrevivência. A pessoa que ela quer sobreviver, que ela quer ter uma boa vida, ela vai inventar diversos modos. Não vai ser pelo ativismo, ou pelo nome bonito, ou pelo nome inglês, ou pelo ESG. Ela vai fazer porque ela quer ter uma vida melhor, ou quando ela não quer ter uma vida melhor, numa perspectiva de ancestral, ela quer deixar uma vida melhor para alguém. Então, isso é algo muito importante. A ancestralidade faz com que, mesmo que eu não consiga ver essa mudança, eu não fique desgostoso, porque eu quero fazer até para o futuro. É uma perspectiva pouco individual, né? E nisso, não só quando você tem um filho, né? Mas tem uma perspectiva coletiva de deixar algo para alguém, né? Então, eu vejo muitas pessoas mais velhas no meu território falando, eu vou fazer isso aqui porque no futuro vocês vão ver. Eu acho que essa perspectiva ancestral, né, de que um dia algo vai mudar mesmo que não veja, é algo extremamente valioso nessa cosmovisão de mundo, porque faz eu acreditar, porque se eu estou aqui é porque um dia alguém acreditou em construir algo que eu não vi, né? E também me faz querer construir algo que eu quero ver, né? Não quero ser hipócrita, eu quero ver essa mudança, essa transformação. É para isso que eu me movimento. Mas se eu não vier a olhar essa perspectiva, essa mudança, eu sei que eu estou construindo algo também para um futuro. E fazendo um pouco do que foi feito por mim. Então, eu acho que isso não me deixa perder essa visão
E é óbvio que tem dias mais chatos, dias mais difíceis, dias que a gente fica mais, meu Deus, vai acabar nunca, e dias mais, isso é normal, mas como linha política, né, como modo de vida, de pensar nesse terceiro setor e essa sociedade organizada, estar num território que tem que acreditar, porque sem acreditar a gente não sobrevive, é algo que me faz também ter uma melhor perspectiva sobre essas mudanças da sociedade. Bonito, hein? Que bonito lindo, mesmo. Lindo. Tux, quando que você entende que você nasceu na periferia e que existe territórios que são periféricos? Queria que você falasse um pouco disso a partir da sua trajetória e também um pouco do que para você é periferia. Do que quando, né, o Perifa Connection se auto-intitula Perifa Connection, ele está falando de quê? Claro. Eu tenho lembranças que hoje eu olho para trás e penso, isso são experiências territorializadas de estar em algum espaço, né? Mas uma específica, a favela do Rio, né, que é um tipo de periferia, é a mais conhecida, né, que inclusive mudou e deu nome aí às categorias do IBGE, favelas de comunidades urbanas. As favelas do Rio têm uma especificidade muito grande, né, porque a gente sempre é tratada a partir da ótica da segurança pública. Eu acho que isso é uma importante perspectiva de pensar como a visibilidade para os nossos territórios sempre veio através de alguma coisa, alguma incursão policial, algum tiroteio, né, alguma briga a partir dos nossos territórios. E eu lembro de quando eu era pequena, a Vila Operária, que é onde eu moro, né, para poder a galera entender, ela fica em Duque de Caxias, que é na Baixada Fluminense do Rio, é uma favela pouco conhecida, né, no que diz respeito a grandes favelas do Rio de Janeiro, e ela fica do lado do Beira-Mar, gente. Isso para nós era muito engraçado, porque o Beira-Mar é muito conhecido por causa do grande, né? Um bandido muito famoso, que é o Fernandinho Beira-Mar. Então, nas notícias sempre falava do Beira-Mar. E eu e minha prima e minha irmã, eu lembro da gente muito novas, ficarem muito recalcadas. Assim, meu Deus, ninguém fala da Vila Operária. Só que as pessoas falavam do Beira-Mar por causa, né, da bandidagem, por causa do crime. E a gente, quando era criança, cara, olha que loucura, criança é louco, né? Mas também isso é um grande retrato e exemplo da falta de visibilidade. Quando a gente era criança, nosso sonho era ter tiroteio na Vila Operária para aparecer na RJTV, que é o jornal, né, da Globo. Então a gente ficava, nossa, nunca tem um tiroteio aqui, a polícia nunca entra aqui, o bandido nunca faz um tiroteio sério, né? Tiro tinha, para poder aparecer na televisão. Por quê? Na nossa mente era a única forma de aparecer, da Vila Operária aparecer na televisão. E hoje a gente olhando, fala, gente, é um retrato claro de como a grande mídia só trata a favela como um lugar, né, que pensa a segurança pública, porque várias coisas maravilhosas aconteceram na Vila Operária. Eu sempre lembro de uma também como criança. A Xuxa tinha 3 paquitas diferenciadas, que era X, Y e Z. E a Z, ela era da Vila Operária, ela era a única pretinha. E eu lembro de olhar aquilo e me ver na tela. Não só porque ela era diferente das outras, né, que eram com outro tipo de racialização, acho que ela era da Vila Operária, né? E eu nunca lembro disso ter sido abordado, de ser falado, nossa, ela é uma pessoa da favela. E hoje, né, graças à luta da mídia, a gente tem outras visões na grande mídia ou na mídia popular sobre as favelas e periferias. Nós temos matérias, temos reportagens falando das coisas boas, de pessoas de visibilidade. Eu mesma, né, já dei diversas entrevistas, reportagens sobre isso. Então, eu lembro desses tipos de experiência. Óbvio que quando criança não fazia essa leitura mais política, mas olhando hoje eu penso, cara, que loucura, né? É uma experiência diferente de viver, é uma experiência de zona de exceção, sim, de zona de territorialização. E quando eu comecei a pensar, né, estou num território de periferias, eu sempre lembro também quando eu percebi que tinha algo de diferente, porque a gente falava cidade, né, ir na cidade, que é algo que eu acho que pessoas do interior também têm, pessoas de periferia, quando você se refere para, você vai no centro, né, você vai num lugar que tem algo, ou tem uma praia, ou tem um teatro, ou tem um shopping, um cinema, então eu vou lá na cidade. Eu sempre perguntava isso, mãe, mas aqui também é cidade, a gente aprendeu na escola que a cidade são ordenamentos urbanos, né, crianças, são ordenamentos urbanos, minha mãe olhando para mim, sério. Eu vou lá, aqui também é cidade, e aí eu começava já a fazer essas reflexões, por que lá é cidade? E eu também lembro, a gente ia mais ou menos 2 vezes, assim, na praia no ano. E eu lembro da Central do Brasil. Eu lembro da Central do Brasil, para mim, era um portal.
Central do Brasil, porque lá a gente largava o trem do subúrbio, né, da periferia, e pegava o metrô, que eu achava o tipo de transporte chique. Para mim, na minha cabeça, o transporte que passa embaixo da terra é o transporte dos ricos, e o transporte que fica em cima da terra é o transporte dos pobres. E eu lembro da Central do Brasil ser esse marcador, ser essa fronteira para mim. E aí depois, quando eu fui estudar justamente na Central do Brasil, que é a Faculdade Nacional de Direito fica lá. E, enfim, na minha formatura eu fui oradora e eu fiz essa reflexão, assim, da Central do Brasil como uma fronteira para mim, assim, usando a perspectiva da Glória Zandua, né? De dialogando em duas línguas. E aí eu fui pensando várias teorias. Eu sou uma mulher que tudo olha para a sociedade, eu quero transformar em texto, em teoria, e eu faço correlações. Então, para mim, assim, tanto quando eu ia na praia 2 vezes no ano, que era nosso momento de lazer, a Central do Brasil como essa fronteira, e depois, quando eu fui estudar, eu realmente percebi, cara, olha que loucura, ela é uma fronteira real. Daqui para lá eu sou uma estudante universitária, daqui para cá eu volto para o meu território. Todo dia eu fazia, né? Atravessava essa fronteira, de ir para a Vila Operária, pegar o ônibus, pegar o trem e ir. E eu acho que isso foi um marcador de perceber, cara, eu sou uma pessoa de periferia, eu sou uma pessoa que, para eu acessar algum espaço, eu preciso ir para outro território. Eu acho que isso é algo que também mudou, assim, minha perspectiva. E a partir daí eu comecei a ver os lados positivos também. Eu falava, cara, aqui nesses territórios não tem coletividade, igual eu vejo onde eu moro. Aqui nesses territórios não tem uma senhorinha que eu passe. Por que ninguém fala comigo aqui? Por que as pessoas da rua não se cumprimentam? Por que o senhorzinho da pipoca não lembra de mim, cara? Eu falo que eu passo aqui todo dia. Por que aqui não tem... Quando falta alguma coisa para mim, não tem alguém para eu pedir? Por que não tem esse tipo de relação? Então, eu também comecei a ver as diferenças ruins que tinham em outros territórios que são boas dentro do território onde eu moro. Pode ser uma criança andando sozinha na rua. Eu vou querer perguntar para aquela criança cadê a mãe dela, onde ela tá, porque ela não tá na escola, se ela já foi para a escola, se ela já comeu no dia. Né? Se eu vejo qualquer criança, qualquer pessoa que for ver uma criança na rua vai perguntar isso. Toda vez que eu saía para ir para a escola, né, desde o senhor da pipoca, a senhorinha que ficava sentada na esquina, ao mototáxi, todos eles me perguntavam se eu estava bem, se eu estava indo estudar, se eu estava tirando notas boas, se eu precisava de algo. E quando eu precisava de algo, né, desde uma carona no mototáxi, ou a tia me dava R$2, né, para lanchar, ou tirar uma xerox, depois que eu contei para ela que R$2 não dava para lanchar, ela falava, então tira uma xerox dos seus livros. Tudo isso era uma perspectiva muito coletiva que a periferia tem, que a gente chama de nós por nós, né, esse modo de viver que mesmo quando a política pública não chega, alguém está ali para fazer algo pela gente, porque acredita na nossa potência, né? Isso eu não via nos outros territórios. Então, isso foi algo muito interessante de conseguir perceber as diferenças ruins, né? Mas também as diferenças que são boas, que falta, que a sociedade fora da periferia precisa aprender com a gente. Tem uma coisa que você falou agora que bateu aqui em mim, que eu faço o inverso, que a gente está falando aqui de mudança, de empoderamento e mudança de narrativas, né? Eu acho que esse você é o reflexo disso. A gente precisa de empoderamento, dar voz, dar mais luz para isso e mudar as narrativas, né? Que aí a gente evolui. E eu faço o reverso, sabe? O que eu estava falando assim, que a gente tem a mania de falar, o pessoal lá da comunidade, e a comunidade fica parecendo um lugar menor, e eu falo, pô, que inveja, queria eu, comunidade é tudo, comunidade é todo lugar, a gente deveria ser uma grande comunidade, não deveria ter essa divisão. E eu falei, poxa, eu faço esse raciocínio reverso do que você fez, e é tão legal a gente ver que os dois poderiam conectar, e aí a gente teria o Brasil dos nossos sonhos, né? Não tem comunidade, todo lugar deveria ser uma grande comunidade onde as pessoas se preocupam com os outros, independente de qualquer tipo de diferença ou de origem. Então, eu queria um pouco esse ponto que a gente falou de empoderamento e narrativa, que eu vejo que isso você está fazendo de uma forma planejada, né? Porque esse é um formato, né? Eu sou um cara de marketing, que a gente vai conseguir também essa transformação cultural quando a gente mudar as fórmulas e quando a gente amplificar mesmo, ecoar, né, essa voz que você falou. E, putz, eu achei muito bacana isso que você falou. Não, então, para responder também, puxando isso que você está falando, que tem tudo a ver com o que eu tinha falado, né, sobre a perspectiva do que eu acho que é periferia, que é um eu acho coletivo, né, que nós achamos, né, o Perifa e toda a sua rede, tem centenas de jovens doidos que também constroem essa perspectiva junto comigo, que é justamente esse olhar de conectar essa narrativa. O Perifa, ele nasce
inicialmente para conectar a narrativa de periferia com a narrativa de fora. Hoje ele é bem mais do que isso, né? Tem, inclusive, críticas necessariamente a isso, né? A gente vai evoluindo e vai construindo novas narrativas, mas o Perifa Connection, ele tem como perspectiva de periferia, né? Qual é a nossa definição de periferia? Não é uma definição limitada. Antes, periferia era quase um sinônimo de favela ou de comunidade, um dos formatos de chamar. A primeira coisa que a gente quer fazer, que, óbvio, outras pessoas já se referiam a esse formato, mas a gente quer consolidar na sociedade, é que periferia, quando a gente se refere a periferia, é um lugar que não é um centro, né? Ele é um lugar que está à margem de algo. E isso é muito importante, porque os centros no Brasil, eles são poucos, né? Porque centro, o que é o centro? Ele é um lugar, ele é um território onde tem poucas pessoas, né? Onde a gente tem muito privilégio, muita política pública, muito aparato cultural, em pouco espaço. E o centro, ele significa necessariamente concentração, porque é muito dinheiro na mão de pouca pessoa. É muito aparato público, é muita política em pouco território. Ele sempre acumula muito. O centro é um lugar de acúmulo. E, por si só, os centros eles vão ser limitados. Porque como ele tem que ter muito em pouco, eles vão ser poucos. Os centros são muito pontuais no Brasil. Lá no Rio, por exemplo, a gente considera um dos grandes centros, né? A Zona Sul. Lá é um lugar de muito privilégio, onde as pessoas habitam e tal. Ali no centro do Rio é um centro mais comercial, mas ainda assim é um centro. Fora isso, a gente tem poucos outros centros, né, nas cidades, mas é tudo periferia. É subúrbio, favela, comunidade, como queira chamar. Então, para nós, o Brasil ele é uma grande periferia. O Brasil ele é um território majoritariamente periférico. E a isso a gente não vai usar só a categoria de favela de comunidades urbanas de IBGE, que vai dizer que tem 16 milhões de moradores de periferia. A gente vai usar muito além disso. Porque isso também é uma construção que tem sido feita junto com outros jovens. A gente também tem falado agora de periferias rurais. Porque se a periferia é um lugar que está marginalizado da sociedade, nós temos diversos territórios que eles são periféricos da sociedade, que eles são marginalizados. Sejam eles comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades marisqueiras, pescadeiras, quebradeiras de coco, comunidades tradicionais. Todas essas comunidades, elas estão marginalizadas na nossa sociedade. Elas não têm a devida atenção. Então, isso é algo muito importante que a gente constrói. Periferias são os territórios marginalizados politicamente, pela sociedade, enfim, culturalmente, religiosamente, em diversos aspectos. E qual a nossa solução para isso? Nossa solução é transformar tudo isso em centro? Não. A gente não quer reproduzir uma lógica que não deu certo. E outra coisa importante para a nossa definição de periferia é que nós não acreditamos que a periferia vai acabar. Eu posso dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, que eu estudei muito isso. Nós temos 3 períodos históricos que, né, diziam que ia acabar com o Rio de Janeiro, ia melhorar o Rio de Janeiro, e que aconteceram as remoções. Ninguém acabou com as favelas e periferias. O que fizeram foi só marginalizar, tirar a pessoa daqui e jogar ainda mais para a margem. É o caso do Pereira Passos, é o caso, claro, aí da gestão do Eduardo Paes ali para a Copa e Olimpíadas. Né? Você tirava as pessoas mais aqui da onde elas estavam, não para poder revitalizar o território, não para poder acabar com a favela, né? Porque as pessoas dizem que acabar com a favela é transformar aquela infraestrutura urbana em algo melhor. Hoje nós dizemos que nós precisamos disso, mas isso não significa acabar com a favela. Porque a favela ela tem um aspecto cultural, né? A periferia ela tem um aspecto mais profundo e cultural. E aí quem vai dizer isso não somos só nós. Tem uma grande liderança, né? Uma grande intelectual do movimento negro, que é a Breta de Nascimento, que ela vai falar de como, por exemplo, a favela é um formato de organização social. A quilombada, ela vai dizer que o quilombo não diz respeito apenas àquele período histórico, que a gente vai ouvir o quilombo dos Palmares, o quilombo do Piolho, grandes quilombos que foram famosos. O quilombo ele não diz respeito ao período histórico, o quilombo diz respeito ao formato organizativo das pessoas negras na sociedade. E hoje as favelas são um formato organizativo das pessoas negras na sociedade, óbvio, com um menor potencial político, né, de organização social, por causa do neoliberalismo, por causa do capitalismo, por causa das loucuras, né, que nossa sociedade hoje nos impõe a viver, mas a favela ainda assim tem esses resquícios, né, de território organizado e negro. E, por fim, uma coisa muito importante que eu gosto de rebater é que as pessoas falam que o território brasileiro, né, o país, né, o Brasil, o governo construiu favela e periferia. E eu sou contra essa narrativa porque o governo nunca nos deu nada, nem um território. E aí, voltar um pouquinho atrás,
Importante lembrar do dia 14 de maio, né? A gente fala do dia 13 de maio da abolição, mas dia 14 de maio é importante lembrar o que mudou. Nada, né? Só o status jurídico. A nossa vida continuou mais ou menos a mesma coisa, porque a gente não teve uma justiça transitória que pensou pós-abolição como que os negros seriam integrados na sociedade. Isso não foi pensado. Porque o que foi pensado foi um plano de aniquilação dos negros na sociedade. E isso não é uma fala política, um genocídio que não existe. Não, gente, isso é uma fala real. Você pode pegar lá o livro Genocídio no Negro Brasileiro, tem documentos, né, do governo, tem documentos pós-república que diziam que os negros iam acabar entre 1930 e 1940. O Brasil vendia para fora como ele se relacionava com a raça negra e como aniquilar essa raça para os países, né, no Congresso das Raças que teve na Europa, para os países que queriam acabar com a mancha negra que veio para poder meramente ser mão de obra. Então, o Brasil tinha um plano claro, que era embranquecer a população e conseguir, né, aquela foto Redenção de Cã, aquela arte, né, ela diz muito sobre isso. E qual foi a principal tecnologia de sobrevivência negra no Brasil? A periferia, porque nós não tínhamos território. A lei de terras aconteceu antes, né, da abolição da escravatura por um motivo, para que as pessoas negras livres não ficassem com a terra livre, né? Para que eles não tivessem onde estar. Sem terra a gente não tem nada. O território é o principal direito humano. A principal forma de direito humano é o território. E o início da desigualdade do povo negro no Brasil foi a falta de acesso ao território. E é por isso que as periferias foram criadas, com a experiência do quilombo, ou seja, ir para as margens onde ninguém está, onde ninguém vai perturbar, onde ninguém vai querer nos tirar, ir para as margens para poder se alocar, ir lá, viver e reproduzir, foi uma tecnologia muito importante. É óbvio que depois o Estado percebeu isso, né, e transformou as margens, né, foi até as margens, né, criou a política de guerra às drogas, né, não deu nenhuma política pública, transformou essas margens em territórios piores, né, do que a gente experimentava antes. Mas é importante reafirmar, que é o que eu digo, o Estado não criou nada. Quem criou tudo foi nós. O que o Estado trouxe, né, às vezes, muitas vezes foi violência, né, foi invisibilidade para esses nossos territórios. E por isso, um Brasil que quer ser melhor e acabar com a desigualdade não passa por um Brasil que destrói as periferias. Passa por um Brasil que cria política pública dentro das periferias e ouve essas periferias, que já cria mini formatos de política públicas que só precisam ser ampliados e melhorados. Que aula de periferias, Tux. Que incrível. Obrigada por compartilhar. Bom, eu tenho trabalhado bastante com esse tema, enfim, então para mim muito bom te ouvir. Aprendi muito. Vamos passar para o Perifa Connection, então, porque eu acho que o Perifa Connection, de alguma forma, é uma tentativa de resposta a isso, né? Ou uma tentativa de colocar um pouco em ação essa visão, né, que você acaba de trazer, né? Esse plano, digamos assim, que você acaba de trazer, que não é sobre acabar com as periferias, mas levar para as periferias, transformar esses territórios em lugares que sejam lugares de acesso a direitos, né? Nas suas várias dimensões. Então, queria que você contasse um pouco como é que nasce a ideia do Perifa Connection e o que vocês, quando vocês começaram a ideia, o que vocês estavam se propondo a fazer, e se o que vocês se propuseram a fazer lá no começo é o que vocês estão fazendo hoje, ou, enfim, ou ocorreram mudanças nessa trajetória. O Perifa nasce como uma plataforma de disputa de narrativa. O Perifa nasce como uma coluna de jovens periféricos no jornal, a partir da morte do Pedro Gonzaga, um jovem que foi assassinado no Mercado Extra. E a primeira coluna foi na Carta Capital, aí depois teve coluna no Nexo, aí depois virou uma coluna mesmo na Folha de São Paulo, aí depois virou uma página para postar coluna, aí depois, né, foi crescendo. Mas o Perifa, ele nasce prioritariamente como uma coluna para a gente disputar a narrativa num jornal, na grande mídia. E depois, em 2020, quando a gente senta para poder pensar o que o Perifa queria ser, o Perifa foi muito interessante, porque nós, jovens, já tínhamos alguma relação com alguns setores da sociedade, movimento negro, do terceiro setor, da filantropia. Então, o Perifa foi uma aposta, foi algo muito interessante. Eu lembro da gente sentar, foi a minha primeira reunião, inclusive, como diretora do Perifa, da gente numa imersão que foi paga por uma fundação, para a gente pensar. Isso foi um grande privilégio, né? Uma fundação pagou para a gente se organizar, fazer uma
imersão e pensar, olha, o que vocês querem ser? E foi ali, né, que eu pude dar minha contribuição, de que eu achava, inclusive, que o Perifa tinha que ser mais político, né? Ser mais articulador, ser um campo para além da comunicação, né, de disputar essa narrativa, para além do jornalismo, né? O Perifa foi fundado por jornalistas e comunicadores comunitários, que o Perifa deveria ser um pouco mais do que isso, né? Então, organicamente, o Perifa foi sendo, isso que eu acho que é interessante, né? Foi um grupo de jovens que se juntou e que ele foi virando, né? E foi por demanda. Então, você tá ali fazendo comunicação e tá juntando jovens. Cara, quando você junta jovens, necessariamente eles vão se articular para algo. Seja para um advox, aí a gente inventa ideia. Poxa, a gente tá escrevendo aqui esse texto sobre isso, mas será que a gente não puxa um ato também? Será que a gente não vai e conversa com o poder público? Será que a gente não faz uma reunião e faz uma... Eu lembro de quando foram assassinadas a Agatha e Emily, 2 meninas, durante a pandemia, no bairro do Pantanal, em Caxias, pela polícia militar. O mesmo tiro matou as duas, né? A menorzinha, né? O tiro foi na cabeça e a maiorzinha o tiro foi no peito. Foi o mesmo tiro vindo da polícia militar que atirou sem ele, assim, num beco, disse que tinha bandido lá, e elas estavam brincando na rua. Eu lembro que a gente fez um texto, né, sobre isso, era o nosso papel na época, mas a gente ficou, cara, a gente tem que fazer mais. Até porque a gente tinha entregue, olha que loucura. A mãe, quando a gente foi falar com a mãe delas, né, para poder escrever o texto, elas falaram, cara, a gente lembra de vocês porque vocês entregaram cesta básica pra gente. Então, para nós foi muito chocante, porque a gente entregou cesta básica para elas, né, para que elas não morressem de fome na pandemia. E depois vem o Estado, entra nesse território e assassina 2 meninas jovens. Então, pra gente foi uma coisa tão frustrante falar, cara, a gente tem muitos esforços, e por mais que nossos esforços sejam feitos, o Estado ainda assim é capaz de, além de não reconhecer, infringir. Porque esse eu acho que é muito dos sentimentos das lideranças de periferia, que tá bom, o Estado não vai dar nada pra gente, deixa que a gente se vira. Mas aí quando o Estado chega para piorar a nossa situação, é algo que sempre revolta a gente. E aí a gente, além, né, de ter feito esse texto, a gente abriu uma vaquinha, a gente fez 2 protestos, a gente organizou uma reunião, a gente foi no Palácio, né, que fica lá em Laranjeiras, com uma reunião com o governador Cláudio Castro, e a gente fez de tudo, assim, que a gente podia no nível político, desde protesto, que é uma coisa mais da rua, do ativismo, a uma reunião, né, de incidência política, a gente também levou para a LERJ, a gente fez um documento, a gente fez de tudo, então a gente percebeu, cara, o Perifa tem um potencial muito grande para poder lidar com essas demandas vindas da periferia. E hoje o Perifa ele trabalha com 4 temas, né? Com quatro perspectivas. Comunicação, articulação política, né? Que a gente está desde nível municipal, estadual, nacional e internacional, como é o caso das conferências do clima, os fóruns de afrodescendentes. A gente também tem a mobilização, que é o nosso grande coração, que é onde está a nossa rede do Perifa Connection, que é uma rede de confluência de periférica, né? Onde a gente tem ali líderes de territórios periféricos e marginalizados. Enfim, é o grande amor nosso, é a grande graça do Perifa Connection. Muita gente incrível junta, né, de 23 estados do Brasil. E a gente também tem o eixo de formação, né, muito a partir da perspectiva da Conceição Evaristo, porque a gente começou a perceber que a gente estava formado politicamente. Mas tem uma coisa interessante, que é a Conceição Evaristo vai falar, né, eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E a gente do Perifa começou a perceber que o nosso combinado estava muito entre a gente. Falou, que combinado é esse? Que só a gente que é de liderança sabe desse combinado. Né? Mais pessoas da sociedade têm que saber do nosso combinado. Mais jovens no nosso território têm que saber do nosso combinado. Então, esse eixo de formação é um eixo importante, que eu sou da Vila Operária, sou uma liderança da Vila Operária. Não pode só eu, como liderança, estar sabendo das coisas que estão acontecendo no mundo, sabendo das novidades, sabendo das coisas. Mais pessoas têm que estar sabendo. Então, o nosso campo político tem que ser ampliado. E esse eixo de formação serve para isso. É um eixo que a gente faz parcerias com diversas organizações, que a gente faz os nossos labs, nossos cursos, nossas formações mesmo, para poder que essa juventude de periferia, mas no geral, né, essas pessoas de periferia, estejam mais atentas ao que está acontecendo no mundo e vendo as possibilidades para poderem se organizar coletivamente. Que legal, Tux. Então, vocês começam, na verdade, como uma coluna, e sem nenhuma pretensão de ser uma organização da sociedade civil, e aí a coluna vai ganhando visibilidade, notoriedade, vai chamando atenção e tal, e aí vocês também, como os autores da coluna, também vão chamando atenção e tal, e aí a organização mesmo nasce a partir de uma demanda, é isso.
Tipo, alguém fala, putz, vocês não querem criar uma organização para trabalhar isso de uma forma mais sistematizada, mais continuada, mais planejada? É isso mesmo que eu entendi? A organização CNPJ, sim, mas o coletivo existia. A gente já se organizava coletivamente. A gente não sabia, nada, o que era. A gente sabia, assim, né, por alto, que era o terceiro setor. A gente já tinha ali, tinha o Raul, né, que já era alguém bastante conhecido no terceiro setor, que já tinha ali, poxa, a galera tem esse caminho. Então a gente tinha caminhos de por onde seguir. A gente tinha o Wesley, por exemplo, que já era um cara muito mais político, que sempre gostou mais de partido político. Então a gente tinha diversas pessoas que pensavam em... O Salvino, por exemplo, sempre foi um cara do poder público, que sempre gostou do poder público. Então a gente tinha diferentes perfis, assim. Eu vinha, por exemplo, da militância MST, MNLM, MTST, então era uma pessoa que queria mais enfim, a coisa coletiva, da base, né, das organizações. Se eu tivesse fundado, muito certamente teria sido um movimento nacional, não teria sido uma organização de terceiro setor. Só que aí o Salvino querendo uma coisa mais pública, o Wesley querendo um partido, o Raul uma organização de terceiro setor, eu querendo um movimento de base. A gente se juntou e percebeu, eu acho que um meio termo para isso tudo é uma ONG, né, como a maioria das pessoas falam, uma OSC, e aí foi interessante, porque a partir disso a gente teve esse apoio, né, de diversas fundações, dos nossos conselheiros, de diversas pessoas que já conheciam, porque a gente já era meio que figura pública, então foi interessante por isso. E que ano que acontece essa mudança porque vocês começam a escrever a coluna a partir da morte das duas meninas, certo? Não, do Pedro Gonzaga. Isso, do Pedro. 2019. Sim, 2019. E aí eu vou puxar uma coisa que você trouxe lá do começo, então, que é a coisa em 2019, com a pandemia, as periferias ganham uma visibilidade nacional e pública que talvez elas não tivessem tido antes, né? Eu acompanhei um pouco isso de outro lugar, porque eu trabalhava no GIF nessa época. Então, eu estava muito acompanhando a atuação do investidor social privado, da filantropia institucional, né, na pandemia, né? E realmente, de fato, acho que houve ali uma oportunidade histórica que era assim: quem estava distribuindo cesta básica eram as periferias para as próprias periferias, né? E quem queria atuar nisso, né? Quem queria, de alguma forma, os institutos, as fundações que queriam entregar em comida, o que for, né? O álcool gel, né? O famoso álcool gel, enfim. Eu lembro que tinha uma figurinha que era assim, álcool gel entrou no grupo de WhatsApp, assim, né? Que álcool gel virou aquela coisa, né? Que era assim, para você estar na ponta, você vai ter que apoiar organizações que estejam na ponta, não tem outra, né? E, de repente, abriu uma oportunidade de diálogo que parecia muito distante, que era os doadores repassando recurso para as organizações, né? Você trouxe um pouco disso lá no começo da sua fala. Como é que foi viver isso da sua perspectiva, né? De alguém que é das periferias desde sempre, nasci aqui e tal, enfim, de repente agora alguém está aqui olhando para o que a gente está fazendo, né? A menina lá atrás que queria que tivesse tiroteio para que alguém olhasse para o bairro dela, veio algo assim nesse momento? Você sentiu algo assim? Nossa, finalmente estão olhando aqui para a gente? Foi muito interessante, porque a gente inicia em 2019 nessa coluna, e em 2020 a gente encontra, né, esse grande momento, que foi, gente, é uma loucura, né, como a pandemia foi. Porque olhando assim, para lá, foi um momento, mas foi algo que foi indo de pouco em pouco, assim. Quem estava muito à frente disso era o Wesley, e o Wesley sempre foi uma grande liderança social aqui não, né, que eu tô em São Luís do Maranhão, lá em Caxias, minha terra. O Wesley é a nossa grande referência, ele fundou o Movimento da Caxias, fundou um pré-vestibular comunitário, fundou o Perifa Connection, é dessas pessoas da sociedade que a gente olha e fala, cara, que bom que existem, né? E que bom que existem, que no Perifa a gente se uniu, assim, porque são várias pessoas muito incríveis que fizeram parte desse momento. E lá onde eu moro também tinha outro companheiro, que era o Vitor, e a Eduarda, que era companheira dele também, como nossa companheira, no geral, né? E eles moravam na Vila Operária, que eu morava também. E eles tinham feito parte do Grêmio, faziam parte da minha igreja. Então, a gente se conhecia já por esses circuitos. E essa nossa campanha começou na Vila Operária. O Vitor, ele pediu umas doações, eu lembro que a primeira foi tipo R$200, e foram dados sabonetes, e a gente botava um adesivo no sabonete, porque ninguém queria pegar panfleto, né? A gente dava o sabonete, e no sabonete vinha um adesivo com informações. Lave as mãos, fique em casa, siga essa página para mais informações.
Nome disso é Covid-19. E também eu lembro das faixas de Rafa, que são muito famosas, né, nas periferias. E aquelas faixas que a gente fala que é faixa de vereador, assim. E aí nas faixas vinham lá, Movimenta Caxias e tal. A partir disso, as doações começaram a crescer. E aí, é isso, a possibilidade do sabonete aumentou. E aí depois foram... recebendo cestas básicas, e aí era 100 cestas básicas para a Vila Operária, e 100 para Mangueirinha, que é onde a Angela mora, e mais 150 para o Pantanal, que é onde outro diretor nosso morava, e aí a gente ia organizando, né, essa perspectiva. Nessa época eu estava ali mais acompanhando redes sociais e tal, até que o Wesley, né, chama, convida, e o Perifa Connection, junto com o Movimento da Caxias, e aí o Instituto Marielle Franco Crioula dão um apoio, criam a campanha Agora é a Hora, que era uma campanha que teve um aporte de uma fundação, se eu não me engano, milhões, assim, foram 4, 5 milhões, e uma loucura, né, porque você imagina uns jovens, né, eu lembro de ir no galpão, todo dia eram 40 jovens lidando dessa logística de milhões, e milhares de cestas saindo, entrando, e bota caminhão, e sobe cesta caminhão, e tira caminhão, e eu peso uma cesta básica, eu carregava as cestas básicas, então era sempre algo muito difícil, chegava muito cansada em casa, e eu acompanhava, né, ia lá 2, 3 vezes na semana, colocava tudo aquilo e pensava essa perspectiva. E durante esse tempo, eu lembro que eu fiquei ainda mais engajada com o processo, porque teve uma fala, né? Nós construímos a fala para as pessoas de periferia de que estamos entregando essa cesta básica, o que vocês precisarem, mas fiquem em casa, vocês precisam lavar a mão. Era algo que a gente tentava convencer as pessoas que era preciso para poder conter a doença, né? E era algo muito dúbio, porque a gente estava saindo, né? Meu pai ficava para morrer, cara, você está saindo no meio de uma pandemia e tal. Mas tem uma coisa que é louco de ser liderança comunitária, que as pessoas batem na sua porta, né? Não é porque é uma pandemia que você deixa de ser liderança comunitária, né? Quando tem necessidade, as pessoas vão na sua casa, né? Eles vão lá, e aí? A gente tem um problema aqui, e aí? O que vocês vão fazer? E a gente precisava responder esses problemas de forma coletiva. E eu agradeço muito que o Wesley e o Movimento da Caxias olharam para isso de forma coletiva, porque eu já não aguentava mais de forma individual, né? Eu dava minhas próprias coisas. Meu pai, meu Deus, você vai acabar com a nossa dispensa aqui de casa, né? Não tem mais máscara, não tem mais isso. Meu pai trazia muita máscara também para doar. Eu também doava junto com a igreja, né? Toda forma de coletividade a gente tentava dar conta. E eu lembro que me aproximei ainda mais desse processo, porque a gente estava lidando as cestas básicas quando aconteceu a primeira morte lá no Rio de Janeiro, né, de um jovem que foi assassinado dentro de casa. Então, olha que loucura, a gente está enchendo o saco das pessoas para elas ficarem dentro de casa e a polícia vem e mata um menino dentro da casa, gente. Isso pra gente foi algo tão inadmissível e coincidiu com o Black Lives Matter lá do George Floyd. E a gente foi pra rua e olha, a gente tomou paulada, viu? Dos nossos conselheiros, dos nossos mais velhos. Cara, foi uma loucura. Cara, como que vocês querem ir pra rua? Vocês estão falando para não ir pra rua. Cara, vocês vão puxar um movimento, um ato. Mas foi algo muito legal, historicamente, de participar, porque eu lembro da gente se reunir e a gente falar assim, nós como liderança de periferia, nós como jovens, vamos segurar isso, a gente vai pra rua. E pode dar o que for, a gente vai pra rua, porque o governo precisa saber que a gente está entregando cesta básica na casa das pessoas, como que eles vão dentro da casa das pessoas matar essas pessoas. E foi daí que surgiu a frase, né, que foi construída, nem de fome, nem de tiro, nem de Covid, nós queremos viver. Porque a gente estava lutando contra a Covid, lutando contra a fome, tendo que lutar contra o tiro ao mesmo tempo. Então foi uma frase que marcou, assim. E aí tem essa foto nossa, né, segurando a bandeira, saindo do Palácio de Guanabara. Depois teve uma segunda morte, que foi um ato ainda maior, e que foi um momento muito bem sucedido, que foi um grande marco, né, de organização, de protesto, né, todo mundo com álcool em gel. Eu lembro que a polícia não queria deixar a gente distribuir álcool em gel, eles não liberaram, porque poderia ser potencial explosivo, né, eles falam, meu amor, está numa pandemia, a gente não quer explodir nada não, a gente quer que as pessoas estejam livres, assim, então a gente não tinha álcool em gel, porque a pandemia não deixava, a gente teve que criar uma estrutura para as pessoas lavarem a mão no meio da Presidente Vargas, a gente teve que dar luva para todo mundo, a gente andava igual aquele pessoal assim, né, com aqueles roupões de brancos, né, tecido, a gente andava com aquelas máscaras, né, não era só máscara, era aquelas de plástico que tampavam o rosto, então a gente teve que reinventar um formato de fazer protesto na rua, mas foram milhares de pessoas e foi um momento muito marcante. A gente sempre guarda a capa do jornal, né, jornal com
com a nossa linha de frente, nem de fome, nem de tiro, nem de Covid, o Extra, né, o Globo, o Meia Hora. Então, foi uma grande incidência, assim. Então, foi um momento muito interessante, que a gente, enquanto isso, estava fazendo protesto na rua, a gente estava entregando cestas básicas, e para finalizar, que eu estou vendo que o tempo está aí pegando, nessa campanha Agora é a Hora, que foi só no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro Estado, que a gente entregou desde a região dos Lagos, toda a região metropolitana. No Rio de Janeiro, a gente entregava 40 mil cestas básicas por mês. A gente alcançava 40 mil famílias. Isso era mais que o governo do Estado entregava, pra vocês terem noção. Então, foi algo extremamente grande. Foram meses. E aí, o mais interessante é que essa campanha Agora é a Hora, depois veio a virar uma outra campanha nacional com a Coalizão Negra por Direitos, que foi a campanha Tem Gente com Fome. E esse nome Tem Gente com Fome foi dado, né, pelo Movimento Caxias, né, pela nossa galera, por causa do poema de Solano Trindade, que ficou muito tempo em Caxias, e esse poema, né, ele vai falar do trem sujo da Leopoldina, é uma experiência dele em Caxias, né, e aí a gente faz a campanha Tem Gente com Fome, Dá de Comer, que foi uma campanha que entregava 100 mil, chegava a 100 mil pessoas por mês no Brasil inteiro, né, em 10 cidades concomitantes. E eu sempre digo que um grande marcador de sucesso foi que a Beyoncé compartilhou nossa campanha, gente. Eu como jovem, né, é a jovialidade. Aí quando a pessoa fala, como vocês acham que fez sucesso? Meu amor, se 100 mil cesta básica não é entrega suficiente para você, que tal a Beyoncé compartilhando nossa campanha? Então foi algo muito, imagina, né, a gente lá, não sei o que é Beyoncé, é algo muito interessante. E foi um grande momento da sociedade, e aí já a coalizão também, que nós fazemos parte, né, fazemos até hoje, né, somos parte da Secretaria Operativa, né, que lidera a coalizão, então foi um grande momento também de união com o movimento negro, foi uma experiência muito legal, que não teria sido possível, muito provavelmente, sem toda essa organização do terceiro setor junta. Maravilhosa, Tux. É isso, você já olhou aqui o nosso reloginho, a gente está com o tempo acabando, é isso mesmo. E a gente nem perguntou de mudança climática, estava querendo perguntar falar sobre religião, acho que a gente vai ter que te convidar para um outro. A gente continuando aqui numa próxima mais temporada, uns 3 programas, a gente já vai colocar aqui você para vir de novo, para a gente continuar da onde a gente parou. Alan, posso ir para o... deixa eu só dar um comentário final, porque eu sou um cara já mais maduro, né, numa idade mais avançada, e eu tenho desafiado os meus pares, que hoje em dia a gente fala, nossa, essa juventude está perdida, esse mundo, o coitado dos jovens, e o programa de hoje é um exemplo que não tem nada disso, né? A gente tem que criar essas pontes, porque a Tux é um exemplo, né, de protagonismo, de energia transformadora, e a gente tem que se desafiar, principalmente as pessoas um pouco mais maduras, mais da minha geração. Vamos trazer essa discussão e vamos ser protagonista e co-criador do mundo e da sociedade que a gente quer não só viver, mas deixar para os nossos descendentes, que foi uma grande mensagem que a Tuane deixou aqui para a gente. Então, o mundo não está perdido, vamos ser otimistas, vamos acreditar no ser humano e parabéns pela trajetória, viu? Você é uma potência, um fenômeno. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Tux, para a gente terminar, a gente faz aqui uma brincadeira que é um ping-pong. Eu te falo uma coisa e você me fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? Pode, vou tentar. Tá, o que vier. Se você falar branco, pula. Você pode pular. Tipo aqueles programas, sei lá, não estou lembrando agora uma referência, sabe? Não sei, pula. Pode ser também, pula. Vale tudo. A primeira você começou você começou lá no comecinho trazendo uma referência, né? Você falou da Olga Benário ali, como ela foi importante. Uma pessoa, uma figura, alguém que te inspira hoje no seu trabalho? Hoje? Tem que estar viva ou morta? Eu já estou fazendo, como tá vendo? Se quiser. Vale tudo. Lélia Gonzalez. Um desafio urgente dos territórios periféricos. Organização política. A maior potência das periferias. A coletividade. E a maior potência da juventude brasileira. Tempo ativo, vontade de fazer as paradas. Um lugar das periferias que o Brasil precisa conhecer. Coroadinho, onde estou agora, São Luís do Maranhão. Uma conquista que te orgulha.
a rede de organizações do Perifa Connection, de lideranças. E, por fim, um sonho coletivo que é possível de realizar. O fim das incursões policiais e dessa segurança pública nos territórios de periferia. É isso, Tux, obrigada. Obrigado. Adorei demais a conversa, obrigada por topar, que bom que deu certo da segunda vez, que bom que você entregou o seu mestrado, né? Nada, menina, nada, isso aí ainda da formação. Eita, mas tudo bem, vai chegar. Tudo bem, você tem muita vida pela frente. Com certeza. É isso. Obrigada demais. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E a gente encerra mais um Perspectiva. Joel, volto aí com você, para você fechar o nosso programa. Obrigado, Tuane, por compartilhar sua trajetória e visão de comunicação, território e transformação social. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. O Perspectiva é uma realização do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Alain Levy e Kika Saez, transmitido na Rádio Brasil de Fato e nas plataformas e redes sociais do Observatório. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.